crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Quindi prepariamoci per la conferenza e per tutte le altre cose, prepariamoci anche a sentire la parola di Dio questa sera. Io voglio invitare il pastore Josué Gonçalves che ci porterà la parola di Dio e il tema di questa sera. Chi è stato toccato in questi giorni e ha detto wow, che bella conferenza, che bello parlare di famiglia, amen? Io credo che per poter parlare di famiglia e guidare un ministero come il pastore Josué Gonçalves, uno deve avere un matrimonio unico e avere tutti i figli in Dio, perché si parla per autorità e non per conoscenza, amen? E la nostra vita e la nostra testimonianza deve dare questa autorità, amen? Quindi è proprio bello quando qualcuno vive quello che sta predicando ed è così nella sua vita. Boa noite a todos e graça e paz. Buonasera a tutti, grazia e pace. Antes de começar a ministração da palavra nesta noite, Prima di incominciare l'amministrazione della parola questa sera, eu quero agradecer à pastora Rosilene e todos os obreiros que nos receberam e cuidaram de nós com tanto carinho nesses dias. voglio ringraziare il pastore Roslen e tutta la leadership della Chiesa che ci ha accolto con così tanto affetto in questi giorni. Eu estou voltando para o Brasil amanhã com uma ótima impressão da igreja aqui na Itália, em Milão. E sto tornando in Brasile domani con un'ottima impressione della Chiesa in Italia, anche a Milano. Eu disse para minha esposa que eu vim para ministrar, mas eu volto ministrado por vocês. Ho detto a mia moglie che sono venuto per ministrare, ma tornerò invece ministrato da voi. Esse tempo que eu passei conversando com a pastora Rosilene e com os outros irmãos, as experiências que eu ouvi abençoaram muito meu coração. Questo tempo che ho parlato con il pastore Roslen e con altri fratelli hanno veramente benedetto il mio cuore. E eu volto cheio de esperança em relação à Europa. E torno pieno di speranza pensando all'Europa. Hoje os dois jovens que foram me levar no hotel, se não me falha a memória, é o José e o Punto. Oggi due giovani che sono andati là a portarmi in albergo, se non mi sbaglio, si chiamano Giuseppe Punto. Conversando um pouco com eles, eu fiquei impressionado em vê-los apaixonados por Jesus. E parlando con loro sono stato molto toccato di vederli innamorati di Gesù. E com sonhos grandes. E con sogni grandi. Se o teu Deus é grande, você não pode sonhar pequeno. Se il tuo Dio è grande, non puoi sognare in piccolo. Diga para a pessoa ao lado, você é do tamanho dos teus sonhos. Dite alla persona vicino a voi, tu sei della misura dei tuoi sogni. A sua história será do tamanho dos teus sonhos. E la tua storia sarà nella stessa misura dei tuoi sogni. O teu ministério será do tamanho dos teus sonhos. E il tuo ministero sarà nella misura dei tuoi sogni. Se o teu sonho for pequeno, a sua força será pequena. Se il tuo sogno sarà piccolo, anche la tua forza sarà piccola. Mas se o teu sonho for grande, a tua força será grande. Ma se i tuoi sogni saranno grandi, anche la tua forza sarà grande. Bata no ombro de pelo menos 3 pessoas e diga, sonha grande, porque o teu Deus é grande. Tocca nella spalla di qualcuno e di sogna in grande perché Dio è grande. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para Che todos sia sempre. lodato il nome del Signore sempre. Quantos estão envolvidos com célula aqui? Quanti sono coinvolti nelle cellule qua? Que bênção! Quantos lideram células aqui? Quanti stanno guidando delle cellule anche? Quantos desejam ser um líder de célula? Quanti vogliono essere dei leader di cellula? Que bênção!
È una benedizione. Hoje eu vou estar falando um pouco para os líderes e aqueles que sentem desejo de liderar. Oggi voglio parlare per i leaders delle cellule, coloro che vogliono avere una cellula, essere dei leaders. No livro de Juízes, capítulo de número 13, Nel libro dei Giudici, al capitolo 13, versículo 24 e 25 diz nel assim: verso 24 e 25 dice così: Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. dopo la donna ha dato alla luce un figlio e lo ha chiamato Sansone. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E il ragazzo è cresciuto e il Signore l'ha benedetto. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã. E lo Spirito del Signore ha incominciato a incoraggiarlo Entre Zorá e Estaol. Entre Zorá e Estaol. tra Zora e Estaul. Juízes 16 e verso 20 agora. Invece Giudici 16 e 20. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E lei gli ha detto: i filistei stanno venendo su di te, Sansone. Tendo ele despertado do seu sono, E quando lui si è svegliato dal sonno, disse consigo mesmo: ha detto tra sé e sé: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. riuscirò questa volta a liberarmi come nelle altre? Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Perché lui non sapeva che il Signore si era già ritirato da lui. Verso 21. E il verso 21. Então os filisteus pegaram nele Allora i filistei l'hanno preso e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. e hanno bucato i suoi occhi e li hanno fatto scendere a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze Lo hanno legato con 2 catene di bronzo e viravam um moinho com cárcere. e lui incominciava a girare attorno al mulino. Este texto está inserido no texto da história de Sansão. Questo testo è inserito dentro il testo della storia di Sansone. A forma de governo nos dias dos juízes La forma di governo nei giorni dei giudici disse comumente que era teocrática. si dice che era teocratica. Isto é, acreditava-se que Deus era o governo direto da nação. Cioè si credeva che Dio era il governo diretto della nazione. Mas o povo não levava o seu Deus muito a sério Ma il popolo non prendeva a serio Dio e estava continuamente a lhe dar as costas, e di continuo gli girava le spalle, caindo na idolatria. cadendo nell'idolatria. Dominada mais ou menos pela anarquia Ed erano dominati dall'anarchia e acossada às vezes pela guerra civil, e molte volte erano in mezzo a una guerra civile cercada de inimigos que de tempos em tempos procuravam exterminá-la. ed erano accerchiati dei nemici che li volevano sterminare. A nação dos hebreus teve desenvolvimento muito devagar E per questo la nazione ebraica si è sviluppata e lentamente não se tornou grande de fato até que foi organizada em reino. e non è diventata grande finché Nos- non è stata organizzata come un regno Nos dias de Samuel e Davi. nei giorni di Samuele e Davide. É incerta a duração exata dos dias dos juízes. Ed è questo che è successo nel giorno dei giudici. Os anos de opressão, 111, Gli anni di oppressione, 111 anni, e os governos dos juízes, e i governi dei giudici, com períodos de descanso, con un periodo di riposo 299 anos, di 299 anni, somam 410 anos. sono insieme 410 anni. Mas algumas destas datas podem coincidir, Ma alcune di queste date possono coincidere em parte, in parte com as outras. con tutte le altre. Jefité, que viveu perto do fim do período, Jefité, que viveu perto do fim do período, Jeffe
ha vissuto vicino alla fine di questo periodo fala deste como sendo uns 300 anos. e lui parla di questo come se fossero 300 anni, Mais ou menos de 1400 a 1100 antes de più Cristo. o meno di 1400 a 1100 prima di Cristo. Do Êxodo a Salomão, E dall'Esodo fino a Salomone, incluídos também os períodos do deserto, includendo il periodo del deserto, de Eli, Samuel, Saul e Davi, il periodo di Eli, Samuele e Davide, são 480 Saul e anos. Davide, sono 480 Como diz em anni. 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Come dirà in Prima Re, capitolo 6, verso 1, Sansão foi o último dos juízes. Sansone è stato l'ultimo di tutti i Ele julgou giudici Israel por 20 anos. e ha giudicato Israele per 20 anni. Sansão, homem que tinha tudo para dar certo. Sansone era un uomo che aveva tutto perché tutto potesse andare bene. Seu nascimento foi extraordinário. Ha avuto una nascita fantastica. Seu nascimento foi precedido pela visita do anjo do Senhor. E nella sua nascita, la sua nascita è stata annunciata dall'angelo del Signore. Seu nascimento foi o resultado de um milagre, E la sua nascita è stato il risultato di un pois sua mãe miracolo, era estéril. perché la mamma era sterile. Já no ventre ele foi consagrado ao Senhor. E lui è stato consacrato al Signore dal grembo materno. Seus pais eram pessoas piedosas, tementes e que levavam Deus a sério. E i suoi genitori erano delle persone che prendevano Dio seriamente. Sansão cresceu em um lar onde Deus era adorado. Allora Sansone cresce in una casa dove loro adoravano Dio, i suoi genitori adoravano Dio. Antes de nascer, Deus revelou aos pais de Sansão qual seria a missão e o propósito de sua vida. E allora prima che Sansone nascesse, Dio ha rivelato ai suoi genitori lo scopo della sua vita. Ele começou sua liderança debaixo da unção do E Espírito. lui ha incominciato la sua guida sotto l'unzione dello Spirito. Está escrito em Juízes, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. E in Giudice dice che lo Spirito del Signore ha incominciato a incitarlo. Em Maanedã, In Mahamedan, entre Zorá e Estaol. tra Zora e Staol. A vida de Sansão ilustra como nem sempre um bom começo é a garantia de um final feliz. E la vita di Sansone ci insegnerà che non sempre un buon inizio è la garanzia di una finale felice. Poeta americano disse: Un poeta americano ha detto così: a arte de começar é algo formidável, l'arte di incominciare è qualcosa di formidabile, porém mais formidável ainda é a arte de terminar. ma ancora più formidabile è l'arte di finire. Por esse motivo, Salomão escreveu: Per questo motivo Salomone ha scritto: melhor é o fim das coisas meglio la fine delle cose do que o seu começo. che il loro inizio. Eclesiastes 7:9. Eclesiaste 7:9. Sansão teve começo brilhante, Sansone ha avuto un inizio brillante porque o seu nome significa ensolarado, pequeno sol. perché il nome Sansone significa piccolo sole, Mas infelizmente ele terminou muito mal. ma infelicemente ha finito veramente male. Príncipe que foi transformado em escravo. Un principe trasformato in uno schiavo. O que é que nós podemos aprender com a história de Sansão? E che cosa possiamo imparare dalla storia di Sansone? A primeira lição que nós aprendemos com os erros de Sansão: La prima lezione che impariamo con gli errori di Sansone: Sansão, homem de Deus que escolheu andar sozinho. era Sansone, un uomo di Dio che ha scelto di camminare da solo. Se você prestar muito bem na essência da visão do modelo de discipulado apostólico, Se tu dai molta attenzione al modello di discepolato apostolico 1-1, você vai entender que a grande preocupação do mentor da visão, que foi usado por Deus, tu capirai che la grande preoccupazione del mentore della visione che è stato usato da Dio é nos fazer entender Gênesis capítulo 2, verso 18, è farci comprendere Genesi capitolo 2 verso 18, que diz: não é bom que o homem esteja só.
che dice: non è buono che l'uomo stia solo. Preste atenção que em nenhum momento vemos Sansão acompanhado de amigos. Guardate, noi non vediamo mai nella vita di Sansone che ha degli amici. Nem mesmo seus pais aparecem próximos dele. Neanche i suoi genitori noi vediamo che è vicino a lui. Sabe qual é a maior crise hoje no ministério no Brasil? Sapete qual è oggi la crisi più grande nel ministero in Brasile? Orfandade ministerial. È gli orfani spirituali. Nem mesmo os pais de Sansão estavam próximos dele. Preste atenção nisso. Nemmeno i genitori di Sansone erano vicino a lui. Quando Elias foi restaurado depois daquela depressão no deserto, Quando Elia è stato restaurato dopo la sua depressione nel deserto, uma das providências do Senhor una delle provvidenze del Signore foi preparar alguém para lhe fazer companhia, Eliseu. è stato preparare qualcuno che gli facesse compagnia e ha preparato Eliseo. Se você está escrevendo, escreva por favor este pensamento. Se tu stai scrivendo, scrivi questo pensiero. Na ausência de outros, Nell'assenza di altri, até mesmo o melhor que temos nos leva à loucura. anche il meglio che abbiamo ci può portare alla pazzia. Vou repetir, na ausência de outros, Voglio ripetere, nell'assenza di altri, até mesmo o melhor que temos anche il meglio che abbiamo nos leva à loucura. ci può portare alla pazzia. Os dois maiores líderes do Novo Testamento, I due più grandi leaders del Nuovo Testamento, primeiro Jesus, prima Gesù depois o apóstolo e Paulo, poi l'Apostolo Paolo, nunca andaram sozinhos. non sono mai stati da soli. Lucas capítulo 10, verso 2, Luca, capitolo 10, verso 2, Jesus fala que os discípulos deveriam ir sempre de dois em dois. Gesù ha detto che i discepoli dovevano andare sempre 2 a 2. Lembre-se, o ministério é uma ocupação perigosa, principalmente para o líder solitário. Il ministero è un lavoro pericoloso per un leader solitario. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Voglio ripetere perché O questo è ministério importante. é uma ocupação perigosa, principalmente para o líder Il solitário. ministero è un lavoro pericoloso per un leader solitario. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao verso 12. Guardate cosa dice la Bibbia in Ecclesiaste 4, dal verso 12, 9 ao 12. dal 9 al 12. É melhor haver dois do que um, È meglio avere 2 che 1, porque duas pessoas trabalhando juntas perché 2 persone che lavorano podem insieme ganhar muito mais. possono avere molto di più. Se uma delas cai, Se una cade, repetem comigo, se uma dite con me, delas se cai, una cade, a outra ajuda a se levantar. l'altro lo rialza. Mas se alguém está sozinho e cai, Ma se qualcuno è da solo e cade, fica em má situação, rimane in una brutta porque não situazione tem ninguém que o ajude a se levantar. perché non c'è nessuno che lo aiuti a rialzarsi. Diga para a pessoa ao lado, não é bom que Dite você alla esteja persona che è só. vicino a voi, non è buono che tu stia solo. Bata no ombro de 3 pessoas na frente e Toccate diga, la não é spalla bom di que 3 você esteja persone só. davanti a voi e dite non è buono camminare da soli. Se faz frio, 2 podem dormir juntos Se c'è freddo, 2 possono dormire e se insieme esquentar. e uno riscalda l'altro. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Ma uno da solo come si riscalderà? 2 homens podem resistir a um ataque 2 uomini possono resistere a un attacco que derrotaria um deles se estivesse sozinho. che distruggerebbe uno se fosse da solo. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Una corda di 3 cappi è difficile da rompere. Sansão não tinha um amigo mentor Sansone non aveva un amico mentore que o aconselhasse. che potesse consigliarlo. Moisés tinha Jetro, Mosè aveva Ietro, seu sogro, che era il suo suocero, que era o seu conselheiro. che era il suo consigliere. Quem é o teu conselheiro? E chi è il tuo consigliere? Quem é o teu mentor? Chi è il tuo mentore? Sansão não tinha um amigo profeta que o confrontasse. Sansone non aveva un amico profeta che lo confrontasse. Davi tinha Natã.
Davide aveva Nathan. 2 Samuel capítulo 12, do verso 1 ao verso 15. Seconda Samuele, dal capitolo 12, dal verso 1 al 15. Diz que um dia Dice che un giorno Natã foi até a presença do rei Davi Nathan è andato fino alla presenza del re Davide para o confrontar per confrontarlo com a verdade con la verità sobre o seu pecado. sul suo peccato. Sabe quanto tempo Davi estava encobrindo o seu pecado? Sapete da quanto tempo Davide stava incoprendo il suo peccato? Um ano. Un anno. Um ano. Todos nós precisamos de um amigo profeta. Tutti noi abbiamo bisogno di un amico profeta. Sabe qual é o papel do profeta? Sapete qual è lo scopo, il ruolo del profeta? Denunciar o nosso pecado. È denunciare il nostro peccato. Todos nós precisamos de alguém que nos fala a verdade. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica la verità. Nós precisamos de luz, Abbiamo bisogno della luce, precisamos de espelho abbiamo bisogno dello specchio e de um espelho limpo. e abbiamo bisogno di uno specchio pulito. Quem olhou no espelho antes de vir para cá hoje? Chi si è guardato allo specchio prima di venire qua oggi? Por que você olhou no espelho? Perché ti sei guardato allo specchio? Para você ver o que sem a ajuda do espelho você não veria. Per vedere ciò che senza lo specchio non avresti visto. Você sabe qual é a grande virtude do espelho? Tu sai qual è la grande virtù dello specchio? O espelho não mente. Lo specchio non mente. Outro dia eu fiz um regime e emagreci 7 quilos. Tempo fa ho fatto una dieta e sono dimagrito 7 kg. Aí então os meus amigos disseram para mim, como você ficou bem. E allora i miei amici mi hanno detto, wow, come stai bene? Mas quando eu chego em casa, no meu quarto, e tiro a roupa Ma e me quando vejo sono no espelho, arrivato a casa mia e tolgo i miei vestiti e mi guardo allo specchio, o espelho diz assim, gordo, lo specchio mi ha detto, grassone, barrigudo, hai ancora la pancia. sem medo de ser quebrado. E non aveva paura di essere spezzato. Os bajuladores hipócritas, Bajuladores è ottimo. Gli adulatori ipocriti, aquele que só te elogia, coloro che solo ti dicono belle cose, ti não elogiano, contribui para o seu crescimento, non ti aiuteranno a crescere não contribui para o seu progresso. e non ti aiuteranno a progredire. Todos nós precisamos de um amigo profeta Tutti noi abbiamo bisogno di questo amico profeta que nos fale a verdade. che ci dica la verità. Deixa eu construir uma ilustração para vocês entenderem. Lasciami costruire un'illustrazione per farvelo capire. Um marido com a sua esposa, Un marito con la moglie, ele estava gripado e usava bigode. lui era raffreddato e aveva i baffi. Aí esse marido com a esposa, os dois convidaram 2 outros casais para ir jantar. E allora questo marito e la moglie hanno invitato altre 2 coppie per andare a cena con loro. Ao chegar no restaurante, os 3 homens sentaram à mesa e a esposa deste que convidou os outros convidou as amigas para ir ao banheiro. Quando sono arrivati al ristorante, questi 3 uomini erano seduti sul tavolo e la moglie ha invitato le altre donne ad andare con lei in bagno. Porque mulher não vai ao banheiro sozinha, Perché não é? sapete che le donne non vanno mai in bagno da sole. Dificilmente você vai ver um homem dizendo para os outros, vamos no banheiro comigo, vamos no È banheiro comigo. difficile vedere un uomo che dica agli amici dai andiamo in bagno insieme. Isso é coisa de mulher, Questa è não una é? roba da donne. Tem coisa que só as mulheres conseguem nos explicar. Para que ir em turma ao banheiro? Ci sono delle cose che solo donne possono spiegare, tipo perché dovete andare tutti insieme in bagno. Só a mulher explica por que a mulher chora na frente do espelho procurando o melhor ângulo. E solo la donna può spiegare Chora na frente do espelho procurando o melhor ângulo. perché la donna piange davanti allo specchio cercando l'angolo migliore.
Mas de repente os três estavam conversando ali na mesa e ele, o que estava gripado, tossiu e uma meleca saiu do Allora, nariz e ficou pendurada no bigode. d'un tratto tutti e tre parlavano insieme e quello che era malato ha starnutito ed è venuto fuori il muco. Os dois da frente olhavam para a meleca, achavam estranho, I mas due não che erano falavam nada. davanti guardavano questo muco che veniva fuori, ma non dicevano niente. Quando o irmão do bigode ria, a meleca balançava. E quando quel fratello che aveva i baffi rideva, quel muco si muoveva E só ele não enxergava. e lui non lo vedeva. Ele estava precisando do quê? Di cosa aveva bisogno? De um espelho. Di uno specchio. E o espelho dele estava no banheiro, a esposa. Però il suo specchio, che era sua moglie, era in bagno. A esposa é um dos espelhos do marido. La moglie è uno degli specchi del marito. O marido é um dos espelhos E da il esposa. marito è uno degli specchi della moglie. Quando a esposa voltou do banheiro, Quando la moglie è tornata dal bagno, que olhou para o marido e disse: que isso? ha guardato il marito e ha detto: cos'è questo? E ele estressado: que foi, que foi, que E foi? lui, che era così stressato, ha detto: cosa c'è? Aí ele cochichou no ouvido dela: você está com uma meleca no bigode. Ela falou pra ele. Ela falou. Ela cochichou no ouvido dele. E allora lei gli ha detto nell'orecchio: hai tipo il muco sopra il baffo. Aí ela abriu a bolsa, e bolsa de mulher é outro problema. E lei ha aperto la borsa e sapete che la borsa della donna è un A altro mulher problema. consegue perder o celular dentro da bolsa La donna tocando. riesce a perdere il cellulare dentro la borsa mentre suona. O celular para de tocar e ela não encontra o E il telefone. cellulare smette di suonare e lei ancora non l'ha trovato. Aí ela abriu a bolsa e encontrou um lenço de papel. E lei ha aperto la borsa e ha trovato questo fazzoletto di carta. Aí ela o ajudou limpando a meleca. E allora lei lo ha aiutato a pulire il suo muco. Meleca. Diga comigo assim, meleca. Dite con me, meleca. Meleca. Talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver comigo? E forse stai domandando, ma questo cosa c'entra con me? Tudo. Tutto. Qual é a meleca no seu comportamento que todo mundo vê e só você não enxerga? Qual è la meleca nel tuo comportamento? Quello che tutti vedono tranne te. Qual é a meleca na tua vida que Qual todo é? mundo enxerga, mas só você não se dá conta? La meleca nella tua vita che tutti vedono tranne te. A pergunta hoje é: quem te fala a verdade? La domanda oggi è: chi ti sta dicendo la verità? O grande problema, deixa eu fazer uma pergunta antes. Quem gosta aqui de ouvir a verdade? Voglio prima fare una domanda. A chi piace qua sentire la verità? Não I é verdade. milanesi. Non è vero. Quem gosta de ouvir do cônjuge, você está com mau hálito? A chi piace sentire dal proprio coniuge il tuo alito puzza? Quem gosta de ouvir, você tomou banho hoje? A chi piace sentire la domanda del tipo: ma hai fatto la doccia? Parece que não. Perché non sembra. Um dia eu passei mal em uma cidade Una volta sono stato male in una città e uma irmã me disse: o senhor toma remédio amargo? e una signora mi ha detto: ma lei prende una medicina anche se fosse amara? Então o senhor aguarda um pouco aqui no hotel que eu vou buscar um remédio. Allora aspetta qua un attimo in albergo che vado a cercare una medicina. E ela me trouxe um remédio tão amargo, pensa em algo amargo e multiplique por 50. E lei mi ha portato questa medicina molto amara. Pensate in qualcosa di amaro e moltiplicate per 50. Quando eu tomei aquele remédio, a minha alma ficou arrepiada. Quando ho preso quella medicina, la mia anima ha avuto la pelle d'oca. Muito ruim. Era proprio orribile. Mas depois de uma hora, Ma dopo un'ora
eu estava me sentindo muito bem. io mi sentivo molto bene. Outra vez eu fiquei muito ruim, uma infecção na garganta. Un'altra volta ho avuto tipo un'infezione nella gola Eu saí da conferência e fui para o hospital. e sono uscito da una conferenza e sono andato all'ospedale. Quando eu lá cheguei, o médico disse: precisamos lhe aplicar uma injeção. E quando sono arrivato là, il medico ha detto: dobbiamo farle una puntura. Lá no Brasil, essa injeção que dói demais Là in Brasile questa puntura che fa malissimo chama-se Bezetacil. si chiama Bezetacil. Dói muito. È una cosa che fa molto male. Aplica no músculo Perché te la danno nel muscolo e você fica alguns dias andando assim mancando. e cammini per un po' di giorni così. E a segunda dose, E la seconda dose? quem me aplicou foi minha sogra. Chi me l'ha messa è stata la mia suocera. Chi me l'ha data, chi mi ha fatto la puntura. Já dói naturalmente. Naturalmente già faceva male. A sogra aplicando. E poi con la suocera Pouco che me la mais. faceva un po' più male. A minha esposa, há alguns anos atrás, descobriu que tinha um câncer na mama. Mia moglie qualche anno fa ha scoperto di avere un cancro al seno E o médico disse: tem que operar. e il medico ha detto dovremo operarti. Então um especialista abriu Allora uno specialista l'ha aperta e extraiu o tumor. e ha estratto il tumore. A pergunta é bom tomar remédio? É gostoso, agradável tomar remédio amargo, sim ou não? La domanda è gradevole prendere una medicina amara? É agradável tomar uma injeção no músculo, È gradevole avere questa intramuscolo? sim ou não? É agradável deitar numa mesa cirúrgica e ser ferido pelo médico para extrair um tumor, sim ou não? È gradevole sedersi in una tavola, in una sala operatoria ed essere ferito? Sim ou não? Não. A verdade é como um remédio amargo. La verità è come una medicina amara. A verdade é como uma injeção no músculo. La verità è come questa iniezione nel muscolo. A verdade é como um ferimento provocado pelo médico. La verità è come una ferita provocata dal medico. Porém, só a verdade tem o poder de nos curar. Però solo la verità ha la potenza per guarirci. Os bajuladores não querem te ferir com a ferida da cruz. Gli adulatori non vogliono mai ferirti con la ferita della croce. É preferível ouvir uma verdade com amor do que bajulações hipócritas. È molto meglio sentire la verità con l'amore che invece gli adulatori ipocriti. E essa é a pergunta: quem é que te fala a verdade? E questa è una domanda: chi ti dice la verità? Aí se você me pergunta: pastor, por que as pessoas não me falam a verdade? E magari mi puoi domandare: ma pastore, perché le persone non mi dicono la verità? Talvez porque você é hipersensível. Forse perché sei ipersensibile. Ou então porque você é muito orgulhoso e agressivo. O forse perché sei molto orgoglioso e aggressivo. Porque você não gosta de ouvir a verdade, você prefere ser enganado. Perché a te non piace la verità, tu vuoi essere ingannato. A verdade dói. Perché la verità fa male. A verdade é como aquele ferimento provocado pelo médico. La verità è come quella ferita provocata dal dottore. Foi por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, È per questo che Gesù ha detto: conoscerete la verità e a verdade vos e la libertará. verità vi libererà. Diga comigo: Senhor, Dite con me: Signore, dá-me graça dammi grazia e humildade e umiltà para ouvir sempre per ascoltare sempre a verdade, la verità, ainda que seja amarga, anche se sia amara, ainda que doa, anche se mi fa male, ainda que me fira. anche se mi causa una ferita. Tudo que eu quero Tutto ciò che voglio é ser liberto, è essere é liberato, ser curado, è essere guarito,
é ser a imagem de Jesus è Cristo. essere l'immagine di Gesù. Quantos podem dizer amém? Quanti possono dire amen? Glória a Deus. Diga comigo, eu preciso de um mentor. Dite con me, ho bisogno di un mentore. Eu preciso de um amigo profeta Ho bisogno di questo amico profeta que denuncie os meus che pecados. denuncerà i miei peccati. Sansão não tinha o hábito de prestar contas. E Sansone non aveva l'abitudine di rendere conto. Daniel tinha 3 amigos Daniele aveva 3 amici para os quais ele prestava conta: e lui rendeva conto a questi amici. Ananias, Anania, Misael Misaele e Azarias. e Azzaria. Isso está em Daniel capítulo 2, verso 16 ao 18. Daniele 2, 16 al 18. Prestação de contas é um dos sinais de um ministério sadio. E avere qualcuno a cui rendere conto è un segno di un ministero sano. A vida íntegra de Daniel foi protegida por esta prática. L'integrità di Daniele è stata protetta da questa pratica. Sem prestação de contas, não protegemos a nossa integridade. Senza rendere conto a qualcuno, noi non proteggeremo mai la nostra integrità. O irmão de Jesus Cristo, Tiago, Il fratello di Gesù, Giacomo, escreveu em sua epístola, ha scritto nella sua lettera, capítulo 5, verso 16, capitolo 5, verso 16, confessai confessate vossas i culpas vostri peccati uns aos outros. gli uni agli altri. Mateus capítulo 18, verso 23, Matteo 18, 23 diz: o reino de Deus dice il regno di é Dio semelhante a um rei è simile a un re que resolveu acertar contas. che ha deciso di rendere conto. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 48, Luca 2,48 diz: mas aquele a quem muito foi dado, dice a colui a chi molto è stato dato, muito será exigido. molto sarà chiesto. Repete comigo: sem prestação de contas, Ripetete con me, senza rendere conto, nossa integridade la nostra integrità fica desprotegida. non è protetta. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Una vita che non ha una supervisione non è vissuta con responsabilità. Todos nós precisamos de pais espirituais. Tutti noi abbiamo bisogno di genitori spirituali. O pai que supervisiona, Il padre che supervisiona para o qual nós prestamos contas. e sono coloro ai quali noi rendiamo conto. O filho pródigo errou em sair de casa, sim ou não? Il figlio del prodigo ha sbagliato andando via di casa, sì o no? Sim ou não? Sì o no? Não. Todo Não. filho um dia tem que sair de casa. Tutti i figli un giorno devono uscire da casa. Eu vou repetir o que disse na primeira reunião. Voglio ripetere ciò che ho detto nella prima riunione. A casa dos pais é um grande hotel. La casa dei genitori è un grande albergo Os filhos são hóspedes e i figli sono gli ospiti que um dia têm que desocupar o quarto. che un giorno devono liberare la camera, Emancipação. devono crescere. Ele não errou em sair de casa. Non era sbagliato uscire da casa. Ele errou porque saiu primeiro na hora errada. Lui ha sbagliato perché è uscito per primo e nell'ora sbagliata. Ele errou porque saiu da forma errada. Ha sbagliato perché è uscito nel modo sbagliato. Ele estava motivado por aquilo que era errado. Ha sbagliato perché la sua motivazione era sbagliata. Ele queria viver sem prestar contas. Perché voleva vivere senza rendere conto a nessuno. Ele queria estar no controle de tudo na sua vida. Voleva lui avere il controllo di tutto nella sua vita. Quando você deixa de prestar contas, você quebrou um princípio. Quando tu smetti di rendere conto a qualcuno, hai appena rotto un principio. E quem quebra um princípio é quebrado pelo princípio. E chi rompe un principio è rotto dallo stesso principio. Quando ele então sai de debaixo da proteção Quando da lui- sua autoridade Quando lui esce da sotto la protezione della sua autorità e passa a viver sem prestar contas, e inizia a vivere senza rendere conto di nulla, ele passa a
perder e não ganhar. Lui incomincerà a perdere e non a vincere. Ele desce e não sobe. Inizierà a scendere e non salirà. Ele piora e não melhora. E starà peggio e non meglio, Ele perdeu tudo. perché ha perso tutto. Ele passou a valer menos do que porco. Lui è arrivato ad avere un valore minore di quello del maiale, Porque a Bíblia diz que para os porcos havia comida, mas para ele ninguém dava nada. perché la Bibbia dice che per i maiali c'era il cibo, ma per lui no. Uma pessoa que não aceita prestar contas, levando a sério o princípio de autoridade, Una persona che non accetta di rendere conto a nessuno, essendo serio con il principio dell'autorità, ela toma o mesmo caminho da rebelião do filho pródigo. lei sta intraprendendo la stessa strada di ribellione del figlio il prodigo, Ela passa a viver sem proteção. perché vive senza protezione. Deus não tem compromisso com gente rebelde. Dio non ha un impegno con una persona ribelle. Deus não tem compromisso com quem não leva a sério o princípio de autoridade. Dio non si impegna con coloro che non prendono seriamente il principio dell'autorità. Deus não tem compromisso de proteger alguém que se rebela. Dio non prende l'impegno di proteggere i ribelli. Pessoas que vivem por conta própria Le persone che vogliono vivere solo per il conto proprio. não ganha aos olhos de Deus, só perde. Non vincerà mai agli occhi di Dio, ma perderà. Não sobe, só desce. Non sale, scende. E o fim pode ser semelhante ao do filho pródigo. E la fine può essere simile a quella del figlio il prodigo. Quando foi que a história do filho pródigo mudou? Quando è stato il cambiamento della storia del figlio del prodigo? Quando ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com a minha autoridade. Quando la Bibbia dice che tornato in sé ha detto mi alzerò e andrò a parlare con la mia autorità che era suo padre. Quando ele voltou para o lugar da onde não deveria ter saído, Quando è tornato da quel luogo dove non doveva uscire in quel modo, voltou a entregar o governo da sua vida ao Pai, quando è tornato a dare il governo della sua vita a suo padre, reconhecendo o Pai como sua cobertura, riconoscendo quel padre come la sua copertura spirituale, ele recebeu de volta è riuscito ad avere un'altra volta anel para o dedo, l'anello al dito, roupa nova, un vestito nuovo calçado novo. e le scarpe nuove. Ou seja, o Pai lhe devolveu a posição de autoridade que ele havia perdido. Ossia, il padre gli ha ridato la posizione di autorità che aveva perso. Só tem autoridade Avrà autorità quem está debaixo de autoridade. solo coloro che sono sotto l'autorità. O diabo não respeita Il diavolo non rispetta uma palavra de ordem una parola d'ordine dado por alguém que não se submete. dato da qualcuno che non è sottomesso a nessuno. Quando eu presto contas da minha vida Quando- para um discipulador, Quando io rendo conto al mio mentore, eu estou me submetendo a uma figura de autoridade. io mi sto sottoponendo a una figura di autorità. Por isso eu tenho autoridade. Per questo io ho un'autorità. Quando eu repreender o diabo em nome de Jesus, Per questo io ho autorità. Quando io riprendo il diavolo nel nome di Gesù, ele vai ter que bater em retirada. lui dovrà andare via. Porque Deus tem compromisso com quem se submete à autoridade. Perché Dio ha un impegno solo con coloro che si sottopongono Você all'autorità. presta contas da sua vida. Tu rendi conto della tua vita? Repete comigo: uma vida Dite con me, una vita não supervisionada senza una supervisione não é vivida non è vissuta com con responsabilidade. responsabilità. Quem aqui tem um discipulador? Chi qua ha un mentore? Alzi la mano. Que maravilha! É muito Que mais maravilha. difícil uma pessoa fracassar È molto più difficile che una persona fallisca quando ela
abre o coração para alguém, Quando lei apre il cuore a qualcuno, que é a sua cobertura espiritual. che è la sua copertura spirituale. 4 qualidades de quem presta contas: Ci sono 4 qualità di coloro che rendono conto. vulnerabilidade, La prima, vulnerabilità. se deixa conhecer. Permette agli altri di conoscerla. João capítulo 10, verso 14, Giovanni 10,14. Jesus disse assim: Gesù ha detto così: eu conheço as minhas ovelhas io conosco le mie pecore e delas eu sou conhecido. e loro mi conoscono. O líder precisa conhecer seus liderados Il leader ha bisogno di conoscere le persone che lui guida e se deixar conhecer por e eles. permettere a loro di conoscerlo. Segunda qualidade de quem presta contas: La seconda qualità di coloro che rendono conto, vivacidade, la vivacità, aberto para aprender. è aperto a imparare. 1 Timóteo 2:2. Prima Timoteo 2,2. Terceira qualidade de quem presta contas: La terza qualità di coloro che rendono conto, disponibilidade. la disponibilità. Aceita ser perguntado. Aceita ser perguntado. Ok, accetta che qualcuno gli faccia delle domande. Prestar contas Rendere conto significa significa responder às perguntas difíceis sobre os seus atos sem ficar nervoso. significa rispondere alle domande difficili dei tuoi atti senza essere nervoso. A quarta qualidade de quem presta contas La quarta qualità di coloro che rendono conto é honestidade. è la onestà. É fiel à verdade, È fedele alla verità, sem se importar senza o quanto importarsi possa ferir. di quanto questa verità possa ferire. Pastor Charles Swindoll, Il pastore Charles Swindoll, Charles Swino. Charles, ok. Charles Era Swindoll, in portoghese. Charles Swindoll é um pastor americano de uma grande igreja. Charles Swindoll, un pastore di una chiesa americana. Ele tem uma prática de prestação de contas Lui ha muito una interessante. pratica della rendere conto molto interessante. Ele faz para si mesmo e para os seus liderados 7 perguntas. Lui fa a se stesso e a coloro che lui guida 7 domande. Frequentemente ele reúne esses liderados. In genere lui si riunisce con i suoi discepoli, É o escalão maior de poucas pessoas. è proprio il tipo team apostolico di poche persone, E ele faz 7 perguntas. e fa 7 domande. Seria muito importante estas perguntas serem feitas no discipulado. Queste domande sono molto importanti fare nel discepolato. Primeira pergunta: Prima domanda: você foi visto com alguma mulher em algum lugar na última semana? tu sei stato visto, Você foi visto com alguma mulher em algum qualcuno lugar na ti ha última visto semana? con una donna nell'ultima settimana? Em uma situação que possa ter sido tida por suspeita? Ok, qualcuno ti ha visto con una donna in una situazione sospettosa questa settimana? Segunda pergunta: Seconda domanda, a un você uomo, logicamente. você fez algum negócio financeiro que faltou integridade? Hai fatto qualsiasi tipo di affare dove non c'era integrità? Terceira pergunta: Terza domanda. você se expôs a qualquer tipo de material de sexo explícito, pornográfico? Ti sei esposto a qualsiasi tipo di materiale pornografico? Quarta pergunta: La quarta domanda. você gastou tempo adequado em estudo da Bíblia e em oração? Hai passato del buon tempo studiando la Bibbia e pregando? Você deu, quinta pergunta, La quinta domanda. você deu tempo à sua família, tempo de qualidade? Hai dato del tempo alla tua famiglia, un buon tempo di qualità? Sexta pergunta, E la sesta domanda. você cumpriu os preceitos da sua vocação? Tu hai portato a compimento i precetti della tua chiamata? Sétima E pergunta, la settima domanda che fa? você acaba de mentir em algumas destas respostas? Hai mentito in una delle domande che ti ho fatto? Repete comigo assim: a prestação de contas Dite com'è così, rendere conto
é uma barreira de proteção è una barriera di protezione em torno do coração do líder. nel cuore del leader. Sansão era um homem solitário. Sansão era um homem solitário. Sansone era un uomo solitario. Nunca aceite viver isoladamente. Non accettare mai di vivere in modo isolato. Bata no ombro de 7 pessoas e diga: nunca aceite viver isoladamente. Tocca a 7 persone, dite a loro, non accettare di vivere isolati, non accettare, non dovete essere isolati. Agora a pergunta é: o que pode fazer com que um líder La domanda è, cosa può fare con un leader? se torne um homem solitário? Cosa può far diventare un leader un uomo solitario? Primeiro, a perda Primo. da simplicidade. La perdita della semplicità. Outro dia eu coloquei nas redes sociais uma frase: L'altro giorno ho messo nelle reti sociali una frase todo homem de Deus é simples. e ho scritto così: ogni uomo di Dio è semplice. Se não for simples, não é homem de Deus. Se non è semplice, non è un uomo di Dio. Eu sei que Deus vai levantar alguns de vocês de forma poderosa e estratégica. Io so che Dio innalzerà alcuni di voi in un modo potente e strategico. Eu sei que dentro deste avivamento que está acontecendo na Europa, Io so che dentro questo risveglio che sta avvenendo in Europa, alguns de vocês vão ser pregadores de multidões. alcuni di voi sarete dei predicatori di moltitudini Vão liderar igrejas prósperas. e sarete leaders di chiese prospere. Agora escreva na tábua do seu coração: Però scrivete qua nella tavola del vostro cuore, não perca a simplicidade. non perdere mai la semplicità. Sabe por quê? Sapete perché? Jesus nasceu em uma manjedoura, começou humilde. Perché Gesù è nato in una mangiatoia e ha incominciato umile. Sabe como ele termina o ministério antes da cruz? Sapete come Gesù ha finito il suo ministero prima della croce? Lavando os pés dos seus discípulos. Lavando i piedi dei suoi Do discepoli. começo ao fim, ele não perdeu a simplicidade. Dall'inizio alla fine del suo ministero non ha mai perso la semplicità. Seja um líder inteligente e cheio do Espírito Santo. Dovete essere dei leaders intelligenti, pieni dello Spirito Santo. Próspero em todas as áreas. E dovete essere prosperi in tutte le aree. Mas nunca perca a simplicidade. Ma non dovete mai perdere la semplicità. Os homens que estão sendo usados por Deus hoje, Gli uomini che sono usati da Dio oggi, os que eu conheço, quelli che conosco, o que mais me chama a atenção neles é a simplicidade. quello che più mi attira in loro è la loro semplicità. Pastor Abe Uber, Il pastore A.B. Huber ele é um apóstolo que Deus está usando no mundo. è un apostolo che Dio sta usando in tutto il mondo. Pastor Paulo Manzoni E il pastore Paolo Manzoni é pastor de uma das maiores igrejas em número e em dinheiro no Brasil. è il pastore di una delle più grandi chiese in numero e anche economicamente in Brasile. Só que é um homem cuja marca maior é a simplicidade. Ma è un uomo che il marchio più grande è la sua semplicità. Pastor Carlos Bezerra Il pastore che avete conosciuto a Santarém, Carlos Bezerra, é pastor de uma mega igreja, è pastore di una chiesa enorme, muito próspera, molto prospera, mas é um homem muito ma è un simples. uomo molto semplice. Todo homem de Deus é simples. Tutti gli uomini di Dio sono Se não for semplici. simples, Se non saranno semplici, não é homem de Deus. non saranno uomini di Dio. Pastor Abe Uber tem algo que me chama muito a Il atenção. pastore Abe ha qualcosa che mi chiama molto l'attenzione. Hoje ele é um dos líderes mais respeitados no mundo quando se fala de células. Oggi lui è uno dei leaders più rispettati al mondo quando parliamo di cellule. Mas quando você almoça com ele, Ma quando pranzi con lui, ele faz você se sentir grande.
Lui fa in modo che tu ti senta gigante. Você volta para casa pensando, a impressão que dá é que eu sou ele. Tu torni a casa con questa impressione, mi sembra che io sono lui. Esse é o espírito do evangelho. Questo è lo spirito del Vangelo. Não diminuir ninguém. Non sminuire nessuno. Fazer o teu irmão se sentir maior do que você. Fare in modo che tuo fratello si senta molto più grande di quanto lo sei tu. João dizia assim: após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Giovanni diceva, dopo di me viene uno molto più potente di me. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. E io non sono degno neanche di slacciare le sue scarpe. No entanto, Jesus E ela olhava para João e dizia para os outros: nenhum nascido de mulher é maior do que João. E invece Gesù parlava di lui dicendo, non c'è nessuno nato da donna più grande di Giovanni. Esse é o espírito do evangelho. Questo è lo spirito del O Vangelo. espírito da simplicidade. È lo spirito della semplicità. Repete comigo: quem deixa de ser simples Ripetete con me, chi smette di essere semplice corre o risco de andar sozinho. rischia di andare da solo. Pessoas orgulhosas, soberbas pessoas orgulhosas e soberbas Le persone orgogliose, superbe, e metidas à besta sono delle persone, invece da sapere è difficile, tipo che se la tirano que pensa que con é la puzza mais sotto il naso. que pensa que é mais do que é. Sono persone che pensano di essere più di quanto sono davvero. Se tornam antipáticas, Diventano antipatiche, antissociais. antisociali. Não dá prazer de estar com E elas. noi non abbiamo piacere di stare con loro. Eu tenho um ponto na minha filosofia de vida. Io ho un punto nella mia filosofia di vita. Quem chegar perto de mim Chi si avvicinerà a me tem que sair melhor. deve uscire meglio. Eu sou profeta da esperança. Io devo essere profeta della speranza. E eu sou canal da graça de E Deus. sono un canale della grazia di Dio. Você é uma pessoa simples Tu sei semplice ou você é uma pessoa chata? o sei proprio pesante? Número 2. Numero 2. Por que líderes se tornam homens solitários? A falta de tato no tratar as pessoas. Perché un leader diventa un uomo solitario? Mancanza di delicatezza nel trattamento con le persone. Homens de Deus sabem tratar as pessoas com graça e Gli afabilidade. uomini di Dio sanno trattare le persone con grazia e affabilità. Vamos ver se vocês me entendem agora. Vediamo se mi capite. Líder engole sapo e cospe pérolas. Il leader ingoia i rospi e sputa perle. Questo è da Twitter, eh? Por que líderes se tornam homens solitários? Número 3. Perché si tornano soli? Numero 3. Perché diventano soli? A falta de investimento em relacionamentos. Mancanza di investimento nei rapporti. Mais importante do que coisas são pessoas. Più importante delle cose sono le persone. Não ame as coisas e use as pessoas. Non amare le cose, usare le persone. Use as coisas e ame as pessoas. Devi usare le cose e amare le persone. Invista tempo em relacionamentos. Dovresti investire tempo nei rapporti. Tome café com pessoas. Prendi un caffè con la gente. Almoce com pessoas. Inventa pranzi con le persone. Jante com pessoas. Crea cene con le persone. Pare para ouvir pessoas. Fermati per ascoltare gli altri. Só tem amigos quem sabe ser amigo. Allora, le persone che hanno degli amici è perché sanno essere amici. Porque líderes se tornam homens solitários. Perché Número 4. i leader diventano soli. Numero 4. Excesso de autoconfiança. Eccesso di autostima. Número 5. Numero 5. O mau humor crônico. Cattivo umore cronico.
Frequentemente nós precisamos medir o nosso nível de irritabilidade. Ogni tanto noi dobbiamo misurare il nostro livello di irritabilità. Pessoas com um mau humor crônico expressam na sua face o estado da sua alma. Le persone con un cattivo umore cronico espressano nella faccia lo stato dell'anima. Vamos medir o seu nível de irritabilidade hoje. Iniziamo a misurare il tuo livello di irritabilità oggi. Você faz tempestade em um copo d'água? Tu fai una tempesta in un bicchiere d'acqua? Você usa um martelo para matar um mosquito na cabeça do outro? Tu usi un martello per uccidere una mosca nella testa dell'altro? Você começa uma confusão por causa de algo tão pequeno? Tu fai una confusione attorno a te per via di una cosa piccola? Você é uma pessoa mansa? Sei una persona mansueta? Como você responde às provocações? Com'è che rispondi alle provocazioni? Não é difícil agir como Jesus, difícil é reagir como Jesus. Non è difficile agire come Gesù, è difficile reagire come Gesù. Sabe por que não é difícil agir como Jesus? Porque você tem tempo para pensar, raciocinar, estudar. Sai perché non è difficile agire come Gesù? Perché hai tempo per pregare, per studiare, prima di agire. Sabe por que é difícil reagir como Jesus? Sai Porque invece- não dá tempo de pensar Sai muito. invece perché è difficile reagire come Gesù? Perché non hai tempo per pensare. Eu costumo dizer que entre a resposta e o estímulo, Io ho l'abitudine di dire che tra la risposta e lo stimolo você precisa criar uma tecla chamada pausa. devi creare un tasto che si chiama pause. Como é que chama a tecla? Com'è che si chiama la tecla? Pausa. Repete. Pause. Pausa. Então, entre o estímulo e a resposta, precisamos criar uma tecla chamada Pausa. pausa. Aí você conta: Devi contare 1, 2, 2, 3. 3. Me segura, Jesus. Trattienimi Gesù. Eu estava viajando de Campinas, em São Paulo, para Belo Horizonte de Io avião. stavo viaggiando da Campinas a San Paolo per Belo Horizonte in aereo E sempre que eu entro no avião, na maioria das vezes eu durmo um pouco. e sempre quando sono in aereo, la maggior parte delle volte un po' mi addormento. Aí eu estava dormindo quando a aeromoça pegou uma garrafa de Guaraná E allora dormivo mentre la hostess ha preso una bottiglia tipo di Coca-Cola, di Guaraná, la Depois bevanda de brasiliana. balançar bastante, ela abriu. E dopo che l'ha shakerata un po', l'ha E quando ela aperta. abriu, fez shhh, E quando l'ha aperta ha fatto e caiu só em mim. ed è caduto solo in me tutto ciò. No meu lugar, você faria o quê? Cosa avresti fatto al mio posto? Pausa. 1, 2. 2. Me segura, Jesus. Trattienimi 3. Gesù. Me dá graça, Mi Senhor. dà grazia, Signore. 4. Outra vez eu estava em um restaurante Un'altra volta ero in un ristorante e um rapaz foi me servir batata caramelada. e un ragazzo doveva portarmi le patate caramellate. E ele derramou o caldo daquela batata no meu paletó novo. E lui ha versato il caramello nella mia giacca nuova. No meu lugar, você faria o quê? Tu cosa avresti fatto al mio posto? Pausa. 1, 1, 2, 2, 3. 3. E é interessante que no avião a aeromoça olhou para mim e perguntou: o senhor não vai brigar comigo? Ed è interessante perché la hostess mi ha guardato e mi ha detto: lei non si arrabbierà con me? O senhor não vai me xingar? Non mi insulterà? E eu, E io 1, 2. A vontade era grande. E avevo una grande voglia di farlo. Mas aí você tem que pensar: e se eu precisar pregar o evangelho para ela? Ma tu poi devi pensare, e se poi dovessi predicargli il Vangelo? E se ela pedir oração para mim? E se poi mi chiede una preghiera? Qual o testemunho do evangelho que eu estarei dando se eu brigar com ela? Qual è la testimonianza del Vangelo che darò se litigo con lei?
Você tem que pensar nisso. Devi pensare a questo. Como é que você está respondendo dentro da sua casa? Com'è che stai rispondendo dentro casa? Você conta até 10? Conti fino a 10? Você conta até 20? Fino a 20? Você conta até 30? 30? Dependendo do problema, você conta até 1000. Dipende dal problema, si conta fino a 1000. Eu tenho um amigo lá em São Paulo. Ho un amico a San Paolo Ele é pastor. ed è un pastore E ele era muito agressivo e indisciplinado no trânsito. e lui era molto aggressivo e indisciplinato mentre Só guidava. andava atrasado e correndo. Lui era sempre in ritardo e sempre di corsa. E aí então, quando alguém andava mais devagar na frente E dele, allora quando ele qualcuno andava più buzinava: piano davanti a lui e suonava il gritava com a clacson pessoa. e gridava. sai da frente com essa Esci lata da velha. là con questa macchina che fa schifo. Um dia, muito trânsito, ele atrasado ia para a igreja. E un giorno c'era un sacco di traffico, lui era in ritardo e andava in chiesa. E o rapaz bem devagar na frente dele. E c'era questo ragazzo che andava piano davanti a lui. Aí ele buzinou, passou Allora perto ha e preso il gritou com o clacson, rapaz. è passato di fianco e ha urlato al ragazzo. Só que quando ele tentou ir embora, o farol fechou. Solo che quando stava per andare via è chiuso il semaforo. Tinha carros na frente Si è dele. spento e c'erano delle macchine davanti a lui Ele foi obrigado a parar. e quindi era obbligato a fermarsi. E o rapaz com o qual ele gritou E il ragazzo con il quale lui ha urlato saiu do carro com uma arma è uscito dalla macchina armato, carregada. piena, Foi ao lado Carica. dele, colocou na cabeça dele è andato vicino a lui, gli ha messo l'arma vicino alla testa e disse: grita aí agora. e gli ha detto grida ancora, Grita aí agora. dai, grida ancora. Meu amigo disse que as pernas sumiram. E il mio amico ha detto che ha perso le gambe, non le sentiva più. E ele começou a orar: Senhor, sangue di Jesus tem poder. E lui ha incominciato a dire, Signore, il sangue di Gesù ha potenza. E o camarada apertou o gatilho. Pá! E il ragazzo tipo ha tirato Não saiu a bala. e non è E ele sparato dizia assim, meu l'arma. amigo dizia: morreu, morri. E ha detto che il mio amico ha detto sono morto, me lo sento, sono morto. Aí o rapaz apertou de novo: grita aí, rapaz. E allora il ragazzo gli ha detto ok, urla ancora, ha di nuovo premuto la Pela terceira pistola. vez, grita aí, pá! E nella terza volta non ha sparato. E o meu amigo: Jesus me guarda, o sangue de E Jesus. allora lui continuava, il sangue di Gesù ha potenza, Quando os aiutami. outros carros começaram a buzinar, E mentre e le gritar, altre macchine hanno incominciato a urlare col o clacson, rapaz empurrou a cabeça do meu amigo e foi embora. il ragazzo ha spinto la testa del mio amico ed è andato via. Agora meu amigo convertido Allora questo mio amico convertito engatou a primeira, ha messo la prima saiu devagarzinho. e è andato piano piano. Pode passar, Ha pode detto passar. passate, chi vuole passare ancora, chi vuole andare avanti. Quando ele chegou na igreja, Quando è arrivato in chiesa ele entrou pelas portas do fundo, è entrato da dietro com muita vergonha, ele dobrou o joelho e aveva un sacco di vergogna, ha messo le ginocchia per terra e orou baixinho: Senhor, me perdoa. e ha pregato così piano piano, Dio Mas perdonami. no final, atrás da igreja estava uma velhinha. Ma dietro la chiesa c'era una vecchietta, Ela ficou em pé com uma palavra profética lei si è alzata e aveva una parola profetica e disse assim: e ha detto così: assim diz o Senhor, meu servo. così dice il Signore, servo mio, Eu vi tudo acontecer. io ho visto tutto ciò che è successo, Foi eu quem não deixei as balas saírem. sono io che ho trattenuto le palottole, Eu só queria te converter no trânsito. io volevo solo convertirti nel transito, Porque a sua maneira de ser no trânsito perché il tuo modo di essere nel transito estava envergonhando o meu nome. stava portando vergogna al mio stesso nome. Quando é que você vai mudar? Quando è che cambierai? Quando alguém colocar um revólver na sua cabeça? Solo quando qualcuno ti metterà una pistola alla tempia? Hoje Deus quer nos curar. Dio vuole guarirci oggi. Deus quer curar o nosso sistema nervoso. Dio vuole guarire il nostro sistema nervoso. Diz que havia um hospital Dicevano che c'era un ospedale que no corredor tinha uma porta bang bang assim, ó, com che duas, nel corridoio c'era questa porta, sai quelle che si aprono così.
tipo Salum. Aquele corredor dava acesso aos quartos onde ficavam os doentes. E quel corridoio dava accesso alle camere dei malati. E não havia óleo nas dobradiças da porta. E quella porta non c'era l'olio nei cardini. Então, cada pessoa que passava fazia... Allora ogni persona che passava c'era il rumore gnec. Quando passava a enfermeira e a porta fazia... doente gritava, quem é a desgraçada que vem aí? E quando passava l'infermiere e la porta faceva gnec, un ammalato gridava, chi è questa disgraziata che sta entrando? Passava o homem com a comida, fazia nheque, e o enfermeiro com a comida fazia nheque, Passava e o outro gritava, quem é o endemoniado que está entrando Passava aí? di nuovo l'infermiere con il cibo e l'uomo gridava, chi è l'indemoniato che arriva? O barulho daquela porta sem óleo estava perturbando todo mundo no hospital. E il rumore di quella porta senza olio stava disturbando tutti in ospedale. Até que um dia chegou um presbítero lá no hospital. Finché un giorno è arrivato un presbitero, un leader in Ele ospedale. foi ungir um irmão que estava doente. Ed è andato a pregare per una persona che era malata in Quando ele ospedale. passou pela porta, que a porta fez nheque, Quando è passato dalla porta e la porta ha fatto gnec, ele falou, eu vi ungir o doente. e lui ha detto sono venuto a ungere l'ammalato, Mas eu vou usar esse óleo para ungir essa porta também. ma userò l'olio per ungere anche la porta. Aí ele pegou o óleo, Allora ha preso l'olio, 3 gotas na primeira ha messo dobradiça, 3 gocce nella prima, 3 gotas, 3 gotas, 3 gocce nei 3 cardini gotas, 3 gotas e 3 e gotas. 3 gocce. A porta E la porta ha fatto. passou a cumprir a sua missão La porta ha incominciato a fare ciò che doveva fare sem perturbar mais ninguém. senza rompere le scatole a nessuno. Talvez você esteja se perguntando, Forse ti stai domandando, o que isso tem a ver comigo? cosa c'entra questo con me? Tudo. Tutto. Diga para a pessoa ao seu lado assim, sem o óleo do Espírito, Dì alla persona vicino a te, senza l'olio dello spirito, você é uma porta rangendo. tu sei una porta rumorosa. Sem o óleo da alegria do Espírito, ninguém Senza te l'olio suporta. dell'allegria dello spirito, nessuno ti supporta. Vamos ter um momento profético agora. Dobbiamo avere un momento profetico adesso. Você vai bater no ombro de 7 pessoas e dizer, Toccherai altre receba 7 o óleo da persone alegria do e gli Espírito dirai, Santo. ricevi l'olio dell'allegria dello Spirito Receba Santo. o óleo da alegria do Ricevi Espírito l'olio Santo. dell'allegria dello Receba o Spirito óleo da Santo. alegria do Espírito Santo. Ricevi l'olio dell'allegria Deus dello está te Spirito curando. Santo. Dio ti sta Deus guarendo. está te curando. Dio ti sta guarendo. Deus está te Dio ti sta libertando. guarendo, ti Deus sta está te liberando. tocando. Ti sta toccando. Deus está te batizando Ti sta com batismo de battezzando alegria nel nesta battesimo noite. di gioia. Aleluia! E aleluia. É outra coisa líder ungido com óleo da alegria. È un'altra cosa un leader che è unto con l'olio della gioia. Ele já recebe todos na célula com um sorriso. Già riceve tutti in cellula con un sorriso. Sorrindo, qualquer pessoa fica melhor. Sorridendo tutti siamo meglio. A partir de hoje, então, você vai criar uma tecla chamada Da oggi creerai un tasto che si chiama quando você for provocado em qualquer lugar, você Quando- vai contar até quando sarai provocato in qualsiasi posto, conterai fino a 10, se for preciso, Se c'è bisogno 20, se for preciso, se è necessario 30. Sabe por quê? Sapete Porque perché? Jesus disse assim: Perché Gesù ha detto così. bem-aventurados mansos. Gesù ha detto che sono benedetti, pieni di gioia i mansueti, Porque eles herdarão a terra. perché loro erediteranno la terra E herdarão a terra do coração de todos da célula. e saranno beati perché erediteranno il cuore di tutti in cellula. Olhe para cá, líder hoje e líder de amanhã. Guardate qua, voi che guidate, che siete leaders oggi e che sarete domani. O líder reproduz seu comportamento
na vida dos liderados. Il leader riproduce il suo comportamento nella vita dei discepoli. Líder inspira as pessoas a ser como ele. Il leader è uno che ispira le persone a diventare come lui. Quando você vai em Santarém, Quando vai a Santarém, quando você vai em Fortaleza, quando vai a Fortaleza, você vê um pouquinho do pastor Abe tu vedi un pochino del pastore Abe em todos os liderados da igreja. in tutti i suoi discepoli in chiesa. O que em você inspira os seus liderados? Cos'è che c'è in te che ispira le persone che tu segui? Os liderados vão sempre olhar para a gente E le persone, i nostri discepoli, ci guarderanno sempre para copiar aquilo que eles veem em nós. e loro copieranno ciò che vedono in noi, Que eles possam ver mansidão em nós. che loro possono vedere la mansuetudine in Quantos noi. podem dizer amém? Quanti possono dire amen? Então eu vou repetir 1, 2, 3, 4 e 5. Voglio ripetere, 1, 2, 3, 4, 5. Por que líderes se tornam homens solitários? Primeiro, a perda da Perché simplicidade. i leader si tornano uomini solitari? Perdita della semplicità, Segundo, a falta de tato no tratar as pessoas. mancanza di tatto nel curare le persone. Terceiro, a falta de investimento em relacionamento. Terzo, mancanza di investimento nei rapporti. Quarto, o excesso de autoconfiança. Quarto, l'eccesso di autostima. Quinto, o mau humor crônico. E il quinto, il cattivo umore cronico. Sexto, o sucesso Sesto, il successo, que sempre levanta uma parede de isolamento. che alza una parete di isolamento. Sétimo, a ingratidão. E il settimo, l'ingratitudine. Concludendo, Líderes que escolhem caminhar só i leaders che camminano da soli se tornam presas fáceis do pecado e do diabo. diventano delle prese facili per il diavolo e per il peccato. Como é fácil cair no colo de uma Dalila Come è facile cadere nelle braccia di Dalila quando se caminha solitariamente. quando si cammina da soli. A Bíblia diz La Bibbia dice que o cordão de 3 dobras che la corda a 3 capi não se quebra com facilidade. non si rompe facilmente. Amém? Amen? Já terminamos? Ok. Eu estou debaixo de autoridade. No, mas pode ir. Vocês já estão cansados aí, sim ou Siete não? stanchi? Então, o primeiro ponto que aprendemos com a vida de Sansão, Allora- Sansão, um homem que escolheu andar sozinho. Allora, il primo punto che abbiamo imparato con la vita di Sansone, un uomo che ha scelto di vivere da solo. Segundo ponto, Il secondo punto, Sansão, um homem de Deus que perdeu a capacidade de aprender. Sansone, l'uomo di Dio che ha perso la capacità di imparare. Ele era centrado em si mesmo e indisciplinado. Lui era concentrato solo su di sé ed era indisciplinato, Ele era arrogante. era arrogante. Por isso perdeu a capacidade de deixar-se ensinar. Per questo ha perso la capacità di essere ammaestrato. Qual é a diferença entre o discípulo e uma sombra? Qual è la differenza tra un discepolo e un'ombra? Você sabe o que significa a palavra discípulo? Sai cosa significa discepolo? Aquele que segue aprendendo Colui che segue imparando e aquele que aprende seguindo. e quello che impara seguendo. Agora, a grande diferença entre um discípulo e uma sombra Allora, la grande differenza tra un discepolo e un'ombra é que a sombra só segue, è che l'ombra segue e basta, mas nunca aprende. ma non impara mai. Adão se comportou como sombra Adamo si è comportato come un'ombra e não como discípulo. e non come un discepolo. Ninguém teve um discipulador melhor do que Adão, Nessuno ha avuto un discepolatore, un mentore meglio di Adamo, pois o seu discipulador era Deus. perché lui aveva Dio stesso come suo mentore. Eliseu era discípulo de Elias. Eliseo era discepolo di Elia, Aprendeu muito. ha imparato molto, Porém, Eliseu tinha uma sombra do seu lado, però Eliseo aveva un'ombra vicino a que era o lui, jovem chamado Geazi. che era questo uomo chiamato Gehazi. Geazi seguiu um dos melhores
profetas de Israel. Gehazi ha seguito uno dei migliori profeti di Não Israele, aprendeu nada. ma non ha imparato niente. Ló, sobrinho de Abraão, Lotte, il nipote di Abramo, teve simplesmente Abraão como mestre. ha avuto semplicemente Abramo come Não mentore. aprendeu nada. Non ha imparato Sabe niente. por quê? Sapete perché? Porque sombra só segue e não aprende. Perché l'ombra ti segue ma non impara. Judas teve o melhor mestre que qualquer um de nós gostaríamos de ter. Giuda ha avuto il migliore maestro che ognuno di noi avrebbe mai voluto avere. Jesus. Gesù. Mas Judas não aprendeu nada. Ma Giuda non ha imparato niente. Sa perché? Sapete perché? Porque ele era uma sombra. Perché era un'ombra. Não era um discípulo. Non era un discepolo. A minha pergunta para você é sombra ou La discípulo? mia domanda per te è: sei un'ombra o sei un discepolo? Sansão não aprendeu com os pais. Sansone non ha imparato dai genitori. Sansão não aprendeu com os seus próprios erros. Sansone non ha imparato con i suoi errori. Sansão não aprendeu com os erros dos outros. Sansone non ha imparato con gli sbagli altrui. Olhe para a vida de Sansão e veja que ele não melhora, só piora. Guardate la vita di Sansone, non migliora, sempre peggiora. Pessoas que não se deixam ensinar sempre terminam derrotadas. Le persone che non sono maestrabili finiscono sempre fallite. Alguém disse e é verdade, quem não se assenta para aprender, Qualcuno ha detto questa verità: chi non si siede per imparare não pode se levantar para ensinar. non potrà mai alzarsi per insegnare. Paulo, conversando ou escrevendo para o seu jovem discípulo, Paolo, scrivendo e parlando con il suo giovane discepolo, aquele que seria um grande líder no seu quello lugar, che avrebbe dovuto essere un grande leader al suo posto, Timóteo, Timoteo, ele disse, alimentando com as palavras da fé gli ha detto: alimentati con le parole di e fede da boa doutrina que tem e seguido. della buona dottrina che stai seguendo. Em 1 Timóteo 4:7, E in 1 Timoteo 4,7 Paulo disse, exercita-te na piedade. Paolo gli ha detto: esercita nella pietà. 1 Timóteo 4:12, Prima Timoteo 4,12 torna-te padrão dos fiéis. diventa un esempio per i fedeli. 1 Timóteo 4:13, Prima Timoteo 4,13 Paolo dice, applica-te à leitura applicati alla lettura della Esortação. parola, all'esortazione e ao ensino. e all'insegnamento. O jovem punto Il giovane, punto, me perguntou hoje, mi ha fatto questa domanda: quais os conselhos que o Senhor me daria quali sono i consigli che lei mi può dare para que eu seja um líder, um pastor de sucesso? perché io possa essere un leader e un pastore di successo? Eu disse, primeiro você precisa saber qual é a sua vocação. Io gli ho detto: prima di tutto devi sapere qual è la tua chiamata, Vocação é aquilo la que tua você vocazione. Vocação é aquilo que você faz para Deus e que lhe dá muito prazer. La vocazione o la chiamata è qualcosa che tu fai per Dio e ti dà molto piacere nel farlo. Se o que você faz não te dá muita alegria, Se ciò che tu fai non ti dà tanta gioia, não é a sua vocação. non è la tua chiamata. Você nunca vai ver um pássaro no terapeuta dizendo que está deprimido de tanto voar. Non vedrai mai un uccello dal terapeuta che dirà: sono depresso perché volo troppo. Você nunca vai encontrar um peixe no psicólogo reclamando porque não aguenta mais nadar. Non troverai mai un pesce dallo psicologo dicendo: non sopporto nuotare. Porque o pássaro nasceu para voar. Perché l'uccello è nato per volare. Quanto mais ele voa, mais ele Quanto quer più voar. vola, più vuole volare. O peixe nasceu para nadar. E il pesce è nato per nuotare. Quanto mais ele nada, Quanto mais più força tem para nuota, nadar. più forza ha per nuotare. Quando você está fazendo aquilo para o qual você nasceu, Quando stai facendo ciò per cui sei nato, que é a sua vocação, che è la tua vocazione, quanto mais você faz, quanto più fai quella mais cosa, você quer fazer para più Deus. la vuoi fare per Dio. Quanto mais você faz, Quanto più la farai, mais alegria você tem no fazer. più gioia avrai mentre lo fai. Eu viajo toda semana. Io viaggio tutte le settimane. Arrumo às vezes minha mala 6 vezes na semana. A volte io faccio la mia valigia 6 volte in una settimana. Nunca eu arrumei minha mala dizendo que desgraça, Non ho tenho que mai arrumar a fatto mala la de mia novo. valigia dicendo: uffa, devo fare ancora questa valigia. Não suporto mais ver mala na minha frente. Oh, non sopporto più vedere le valigie. Sabe por quê? Sapete perché?
Porque eu estou fazendo aquilo para o qual Deus me chamou. Perché sto facendo ciò per cui Dio mi ha chiamato. Eu estou cumprindo um chamado de acordo com a minha Sto vocação. portando a compimento una chiamata in accordo con la mia vocazione. Quando aquilo que você faz Quando ciò che tu fai te deprime, ti deprime, não é sua vocação. non è la tua chiamata. Vocação é aquilo que você faz e lhe dà alegria e prazer. Vocazione, chiamata è ciò che fai e ti dà gioia e piacere. Você não faz primeiro por dinheiro. Non lo fai prima per i soldi, Você faz porque é o teu chamado. tu lo fai perché è la tua chiamata. É o propósito de Deus para a tua È vida. lo scopo di Dio per la tua vita. É a sua vocação. È la tua vocazione. Em segundo lugar, Secondo luogo, eu disse para o ponto, ho detto là al pastore Punto, leia tudo sobre o seu chamado. devi leggere tutto ciò che riguarda la tua chiamata. Você trabalha com crianças, Se lavori con i bambini, você trabalha com mulheres, se lavora con le você donne, trabalha com homens se especificamente, lavori con solo uomini você trabalha com drogados, o con i drogati, você trabalha com prostitutas, prostitute, homossexuais, o lavori travestis. con gli omosessuali. Qual é a área que você trabalha no reino? Qual è la tua area di lavoro nel regno di Dio? Leia tudo. Leggi tutto. Ouça o que você puder Ascolta tutto ciò che puoi su sobre quello, a sua vocação. sulla tua E vou vocazione. lhe dar um conselho. E ti darò un consiglio. Quando você estiver com uma pessoa Quando starai con una que persona pode agregar muito ao seu chamado che può aggiungere alla tua por chiamata causa da experiência, per via dell'esperienza che ha, fale pouco e ouça muito. parla poco e ascolta tanto. Faça perguntas inteligentes. Fai delle domande intelligenti. Preste atenção. O grande segredo de um grande líder State attenti, il grande segreto di un grande leader é nunca perder è non perdere mai a capacidade de aprender. la capacità di imparare. É ter sempre um coração ensinável. È avere sempre un cuore ammaestrabile. Nós não vamos comprar o pacote inteiro, Noi non compreremo tutto il pacchetto, mas há uma frase do Steve Jobs ma c'è una frase di Steve Jobs que ele disse para um grupo de alunos universitários che ha detto a questo gruppo di universitari antes de morrer. prima della sua morte. Ele disse, é Ha lógico, detto. antes de morrer, porque depois de morto não podia. Certo, è ovvio che prima di morire, perché dopo non poteva parlare. Comunque, Ele terminou aquele discurso dizendo: ha finito quel discorso dicendo così: tenha fome, abbiate fame, tenha fome, abbiate fame, tenha fome. abbiate fame. Há uma grande diferença entre ambição e ganância. C'è una grande differenza tra l'ambizione e la gananza. Ambição, Il guadagno. ambição e ganância. È l'ambizione e il guadagno. Ambição você deve ter. L'ambizione la devi avere. É querer sempre mais e melhor. È volere sempre di più e meglio. Ganância não. Invece il guadagno non c'entra. Porque ganância é querer mais e melhor a qualquer custo. Perché il guadagno, gananza comunque non è guadagno, è un'altra parola, comunque non importa. È volere di più e meglio a qualsiasi costo. Mesmo que seja destruindo os outros, Anche se devi distruggere gli altri. prejudicando os outros. Anche se, se devi fare del male Isso agli é altri. ganância. E questo è questa parola che non Agora, so come todo si dice. líder tem que ser ambicioso. Allora, avarizia, no. Arrivismo. Avidità, brava. Avidità è perfetto. Cantù. Avidità, perfetto, è la parola perfetta. Como é que é? Avidità, Avidità? avidità, É isso aí. Então, avidità. ambição sim, ganância não. Allora, ambizione sì, avidità no. Ok. Se você me pergunta, Pastor Josué, o senhor é grato pelo que Deus já fez com você no Brasil? Se tu mi domanderai, ma Pastore Giosuè, sei grato per ciò che Dio ha già fatto con la tua vita in Brasile?
Claro que sim, meus livros estão em todas as livrarias. Io ti dirò, certo che sì, i miei libri sono in tutte le librerie. Já distribuímos milhões de DVDs com mensagens. Abbiamo già distribuito milioni di DVD con i miei messaggi. Nós estamos falando no Brasil para toda a nação através da televisão. Noi parliamo a tutto il Brasile attraverso la televisione nazionale. Nós temos programas de rádio em 60 rádios no Brasil. Abbiamo programmi di radio in 60 radio diverse. Talvez não haja uma igreja que não use o nosso material. Forse non c'è una sola chiesa che non usi il nostro materiale. O senhor está satisfeito? E mi domanderai, sei soddisfatto? Não. No. Grato sim. Sono grato, Conformado nunca. ma non mi basta. Sabe por quê? Sapete perché? Porque a fonte é inesgotável. Perché la fonte è incommensurabile. Deus sempre tem mais para nós. Dio ha sempre di più per noi. Nunca se conforme. Non devi mai conformarti. Deus sempre tem mais para nós. Dio ha sempre Deus di più per sempre noi. tem mais Dio pra nós. ha sempre di più per noi. Bata no ombro de 7 pessoas e diga: não se Tocca conforme. altre 7 persone e gli devi dire non ti devi bastare. Deus tem mais para você. Perché Dio ha di più per te. Deus tem mais para você. Dio ha di più per te. Deus tem mais para Dio ha você. di più per te. Deus tem Dio mais ha para di più você. per te, di più. Deus tem Dio mais ha di para più você. per te. Dio Deus di più. tem mais Dio para ha você. di più Deus per tem mais para o te. seu casamento. Di Deus più tem per mais il para a tuo sua família. matrimonio, di più Deus per la tem tua mais para a sua famiglia, igreja. di più per Deus la tem tua mais para a sua chiesa, célula. di più per Deus la tem tua mais para o seu cellula, ministério. di più per il tuo Deus tem mais para o teu ministero, projeto. di più A per il tuo fonte progetto. é La inesgotável. fonte è inesgottabile, incommensurabile. Vamos ficar de pé na presença. Alziamoci. È Deus tem è mais. inesauribile. Cuidado com uma pessoa satisfeita demais. Stai attento con una persona troppo soddisfatta. Alguém disse que o leão, quando está muito satisfeito, ele dorme, ronca e fica vulnerável. Qualcuno ha detto che il leone, quando è troppo soddisfatto, dorme, russa ed è vulnerabile. Você precisa de uma insatisfação positiva. Deve avere una insoddisfazione positiva. Eu posso ser melhor. Io posso essere migliore. Meu casamento pode ser melhor. Il mio matrimonio può migliorare ancora. Minha família pode ser La melhor. mia famiglia può migliorare. Minha igreja pode La ser mia melhor. chiesa può migliorare. O meu trabalho pode ser melhor. E il mio lavoro potrà migliorare. Meu sermão pode ser melhor. La mia predicazione può ancora migliorare. Minha célula pode ser melhor. La mia cellula può ancora O migliorare. meu setor pode ser melhor. L'area che curo può ancora Eu não migliorare. estou conformado. Io non mi basta, non mi Deus conformo. tem mais para minha vida. Dio ha di più per la mia vita. Quantos podem dizer amém? Quanti possono dire amen? Glória a Deus. Gloria a Dio. Eu quero orar por todos os líderes de células. Voglio pregare per tutti i leader Você di pode vir cellula. aqui na frente, Se todos os potete per líderes. favore solo i leader di cellula venire tutti qua davanti. Todos os que estão trabalhando na liderança da Tutti célula. coloro che sono nella leadership delle cellule, tutti coloro che guidano una cellula. Agora eu quero orar também por todos aqueles que desejam um dia liderar uma célula. E adesso non per coloro solo che frequentano, coloro che guidano la cellula, voglio pregare anche per coloro che un giorno desiderano guidarla. Isso, você vem aqui à frente também. Un giorno che dicono anch'io magari non la guido ma voglio guidarla, puoi venire avanti anche tu. Tu che domani vuoi avere una cellula. Agora, se você talvez não deseja liderar uma célula, mas você deseja ser usado por Deus de alguma forma, Dice, saia io- do seu lugar, vem aqui na frente Io magari também. non voglio proprio guidare una cellula, ma voglio essere usato da Dio in qualsiasi modo. Talvez Deus vai te usar apoiando alguém. Forse Dio ti userà appoggiando qualcuno. Eu costumo dizer que toca o piano, A me piace dire, uno suona il piano,
Mas alguém tem que ajudar a carregar o piano. ma c'è un altro che devi aiutare a portare in giro il piano. Talvez você não toca o piano, Forse non sei tu colui che suoni il piano, mas você ajuda a carregar o piano. ma tu aiuti a portare in giro il piano. Aos olhos de Deus você tem tanto valor quanto o que toca. Agli occhi di Dio hai tanto valore quanto coloro che suonano. Há aquela pessoa que abre a casa para que a célula aconteça na casa dela. La persona che apre la propria casa perché la cellula venga nella casa di quella persona. Ela não lidera a célula, Magari lei non è il leader di una cellula, mas ela recebe a célula. ma invece riceve la cellula in casa Ospeda a sua célula. e ospita la cellula in casa sua. Aos olhos de Deus, Agli occhi di Dio ela tem a mesma importância. lei ha la stessa importanza. Não importa se no corpo de Cristo você é o braço, Non importa se nel corpo di Cristo sei il braccio uma perna, o se sei una gamba uma orelha o se sei solo un orecchio ou dedinho. o se sei solo un piccolo dito. Todos os membros do corpo Tutti i membri del corpo são importantes. sono importanti. Na orquestra de Deus L'orchestra di Dio tem piano. ha il piano, Na orquestra de Deus tem violino. l'orchestra di Dio ha anche il violino Na orquestra de Deus tem violão. e ha anche la chitarra. É interessante que o violino È molto interessante perché il violino não precisa de muita força para tocar. non ha bisogno di molta forza per essere suonato, Basta pegar aquela vara basta prendere la bacchetta e passar nas cordas e passare nelle corde e o som flui e naturalmente. il suono viene fuori in un modo naturale. Mas na orquestra de Deus Ma nell'orchestra di Dio também tem aquele bumbo c'è anche tipo la batteria que só produz som quando apanha. che produce suono solo quando è picchiato. Dush. Tem crente assim na igreja, Ci sono dei credenti così in chiesa que só produz quando apanha. che producono solo quando sono picchiati, Mas até ele é fundamental, ma anche lui è fondamentale porque ele faz parte da orquestra de Deus. perché appartiene all'orchestra di Dio. Todos aqui são importantes para Deus. Tutti noi siamo importanti per Dio. Não importa qual parte do corpo de Cristo você é. Non importa che parte del corpo di Cristo esattamente sei, Faça aquilo para o qual você foi chamado a fazer fai ciò per cui sei stato chiamato a fare com excelência. con eccellenza. Dê o seu melhor, Date il vostro meglio, porque um dia no céu perché un giorno nei cieli você vai ser recompensado pelo Senhor. tu sarai ricompensato dal Signore. Quantos podem dizer amém? Quanti possono dire amen? per Coloque a mão questo? no ombro de uma pessoa que Metti esteja la próxima. mano sulla spalla di qualcuno che è vicino a te. Quando você coloca a mão no ombro de uma pessoa, Quando tu metti le mani nella spalla di qualcuno, você está dizendo para ela: tu gli stai dicendo così: você não está só. tu non sei da solo. Nós não estamos sós. Noi non siamo soli. Fazemos parte de um exército. Noi facciamo parte di un esercito. Fazemos parte de um time Apparteniamo a un team, a una squadra. cujo técnico, Senhor, E il tecnico, il Signore, l'allenatore è il nunca Signore. perdeu uma batalha. E lui non ha mai perso una battaglia. E nele, em Cristo, somos mais do que E vencedores. in lui, in Cristo, noi siamo più che vincitori. Nós vamos ter um momento de oração uns com os outros e uns pelos outros. Avremo questo momento di preghiera gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. Enquanto eu oro aqui, Mentre io prego qua, eu quero que você ore pela pessoa que está próxima de você. voglio invitarti a pregare per la persona che ti sta vicino. Comece a declarar a bênção de Deus sobre ela. Inizia a dichiarare la benedizione di Dio su di lei. Comece a dizer: faça do meu irmão um grande líder de célula. Inizia a dire: Signore, fai che mio fratello sia un grande leader di cellula, profeta da tua sia un palavra. profeta della tua parola, Um vaso de honra na tua sia casa. un vaso d'onore dentro casa Uma tua, pessoa cheia do Espírito una Santo. persona piena dello Spirito Santo. Use meu irmão, a minha irmã de forma poderosa e Usa extraordinária. mio fratello e mia sorella in un modo straordinario. Então pode orar.
com o seu irmão, pelo seu irmão. Allora puoi Comece a pregare orar. con Pode tuo começar a fratello, orar. per tuo Ore, fratello. ore, Inizia a ore, pregare, ore. pregate gli uni per gli altri. Incominciate a Nosso pregare. Deus e nosso Pai, Padre Dio, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Deus da igreja, Dio della Chiesa, Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, Dio che ha risuscitato Gesù Cristo, Deus que deu a Jesus o nome que é sobre todos os nomes. Dio che ha dato a Gesù il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Manifesta-te nesta noite. Manifestati questa sera. Toca em cada pessoa aqui dentro. Tocca in ogni persona qua dentro, Em cada líder de célula. in ogni leader di cellula, Em cada pessoa envolvida com a liderança da in igreja. ogni persona coinvolta con la leadership della Chiesa. Toca naqueles que desejam ser um líder de célula. Tocca, Signore, in coloro che hanno il desiderio di essere dei leader di cellula. Vai enchendo a todos com a tua glória e o teu poder e a tua graça. Riempi tutti con la tua gloria, con la tua potenza. Marca estas pessoas de forma sobrenatural nesta noite. Segna queste persone in un modo sovrannaturale questa sera. Envia sobre nós nesta noite um derramar do teu Espírito Santo extraordinário. Manda su di noi un versamento dello Spirito Santo in un modo straordinario. Toca em cada despertando para uma grande obra neste lugar. Tocca in ognuno di noi, svegliando ognuno per una grande opera in questo luogo. Que cada líder de célula experimente lá no seu trabalho o que nunca experimentou. Che ogni leader di cellula sperimenti nel suo lavoro qualcosa che ancora non ha sperimentato. Que haja salvação e libertação como nunca houve. Che ci sia salvezza e liberazione come non è mai esistito. Usa-os para profetizar a palavra como nunca aconteceu. Usali per profetizzare la parola come non è mai successo. Usa estes homens e estas mulheres para que eles, em nome de Jesus, curem pessoas. Usa questi uomini e queste donne perché nel nome di Gesù loro possano curare le persone. Senhor, que dentro de 30 dias, Signore, che dentro 30 giorni cada tenha milagre para contar. ognuno dentro 30 giorni abbia un miracolo da E raccontare. nós vamos glorificar o teu nome. E noi glorificheremo il tuo nome. Usa as crianças. Usa i bambini. Usa os adolescentes. Usa gli adolescenti. Usa os jovens. Usa i giovani. Usa os casais. Usa le coppie. Realiza milagres. Signore, fai i tuoi miracoli. Que este avivamento continue. Che questo risveglio continui. Que este fogo que o Senhor acendeu no coração de muitos Che questo fuoco che hai acceso nel cuore di molti se alastre por esta nação. possa allargarsi, espandersi in questa E que nazione. todas as nações da Europa E che tutte le nazioni dell'Europa seja varrida siano Pelo- prese pelo fogo do teu dal Espírito fuoco Santo. del tuo Spirito Santo. Pai, em nome de Jesus, Padre, nel nome di Gesù, nós clamamos noi gridiamo por estas nações per queste nazioni que ainda precisam ser alcançadas pelo che Evangelho. devono ancora essere toccate dal Vangelo. Continua, Senhor, Continua, a Signore, tua obra la tua que opera foi começada che è stata incominciata neste lugar. in questo Em luogo. nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Levante a sua mão se você pode. Alza la por tua favor. mano così se puoi. Que o Senhor tome a vida de cada de vocês. Che il Signore prenda la vita di ognuno di voi. Que cada de vocês seja instrumento afinado nas mãos do Senhor. Che ognuno di voi possa essere uno strumento nella mano di Dio. Que como uma semente, Che come un seme, aonde o Senhor te plantar, dovunque il Signore ti pianterà, que ali a sua vida che là la tua vita germine, possa germogliare, crescer, possa crescere, florescer fiorire e frutificar e portare molto frutto para a glória do nome do per la Senhor. gloria del nome del Signore. Quantos podem dizer amém? Quanti possono dire amen? Agora,
Adesso, Aleluia. Glória a Deus. gloria a Dio. Agora eu gostaria Adesso de mi que você piacerebbe desse um abraço em pelo menos 10 pessoas. chiedervi di abbracciare E almeno profetizzasse 10 assim. persone, ma profetizzando su di loro. Deus vai te usar como você Dicendo nunca foi così, usado por Ele a Dio partir de ti hoje. userà come tu non sei mai stato Deus usato vai te nella tua usar. vita. Deus vai te usar. Dio Deus ti vai userà. te usar. Abraça o seu Dio ti irmão. userà come non sei Abraça a mai sua stato irmã. usato. E declare Abbraccia tuo fratello profeticamente. e dichiara in modo Deus vai te profetico di Dio ti userà, Dio ti userà, Dio ti userà. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo